Então, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui para a gente fixar bem o conteúdo. Então, dimensionar o circuito abaixo, de acordo com os parâmetros dados, e calcular as impedâncias, ganhos e tal. E projetar todo ele de forma que eu tenha uma tensão de pico de saída de 8 volts, aqui então 8 volts de pico, para uma tensão da fonte de 1 volt. Então aqui ó, eu quero que seja 1 volt, tá? Então a fonte de entrada não é aqui, tá, pessoal? Não é aqui no VI, é no VS. Isso aqui dá muita diferença. Só seriam iguais se o RS fosse zero. Só que o RS é 100, tá? Então aqui ó, temos o beta O, que é o beta desse cara aqui, ó, de saída, é 100. E o beta dos dois outros transistores, desse aqui ó, e desse aqui, os dois betas são iguais. Esse aqui é o beta P, que é o da polarização da fonte de corrente, e o beta I, que é da entrada, né? Input, né? O I de input da entrada. Esse beta é 300. O VBE, pessoal, de todos eles é um pouco maior, tá? Porque eu medi deles lá na simulação, eu peguei o VBE da simulação, tá? Que ele é um pouquinho maior que 0,7, é em torno de 0,8. Esse diodo aqui, ó, ele é uma tensão de 0,65, então é um pouco menos de 0,7 daí. E eu quero polarizar todos os diodos com 5 miliamperes, tá? Carga é 8 ohms, a tensão de saturação dos transistores é 0,5, frequência é 1 kHz e o RO projetar com essa fórmula aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro nós temos que fazer uma análise CC, né, para calcular a partir dos parâmetros de saída, né? A gente pega da saída para a entrada, né? Então, a corrente de pico da saída é o mesmo exemplo, né? Na verdade, os mesmos parâmetros que a gente já fez nas aulas passadas, né? Então, a tensão de saída, pessoal, ela é de 8 volts de pico e a carga é de 8 ohms. Isso aqui vai dar, então, uma corrente de pico de 1 ampere. Dá para calcular o RE de saída aqui, que é o REO, né? Que é o RE desse cara aqui. Ela é em torno de 26 mili sobre 1 ampere, vai dar 26 miliohms. O resistor de saída, então, é calculado a partir da corrente de pico de 1 ampere, então vai dar 0,15 ohms, uma resistência bem baixinha aqui, né, que é para ajudar na polarização. E o projeto da tensão de alimentação, ela é 2 vezes e meia a tensão de pico, mais todas as quedas de tensão que a gente tem nesse caminho aqui, tá? Então vai dar uma tensão de 21,62, pessoal. Aqui eu acabei usando um VCC maior, tá? Por quê? Porque esse resistor aqui ele acabou dando um resistor muito grande, e daí essa tensão aqui, ó, quando eu tá totalmente saturado, esse transistor aqui, ó, essa tensão aqui ela fica muito alta, e daí acabava saturando, que não é para saturar, né? Ele é para ficar na região linear. Então isso se resolve aumentando um pouquinho a tensão da alimentação. Então, na verdade, aqui, esse 2,5 deveria ser um pouquinho maior até, deveria ser tipo uns 2,8, tá? Mas isso aí não é problema agora, tá? Projeto da fonte recorrente. Então, o que nós temos que fazer? Lembrando, como é que a gente projeta a fonte recorrente? A fonte recorrente ela tem duas funções. A primeira é fornecer a corrente máxima que precisa aqui na base, tá? Que a gente pode calcular, que ela é a corrente de pico da saída dividido pelo beta mínimo ainda, né? Que é 100, tá? O beta O e o beta O mínimo é 100, nesse caso, eu assumi. Senão, teria que procurar lá no datasheet para ver quanto que é. Mas eu considerei que são iguais, então é 100. Então vai dar um beta, uma corrente de pico da base de 10 mili, tá? E ela então tem que fornecer a corrente de pico da base e também tem que fornecer uma corrente para esse, de forma que esses dois diodos aqui fiquem ligados, tá? Fiquem polarizados adequadamente para chegar naquela tensão que foi dado lá de 0,65 para cada diodo, tá? Então aqui vamos usar então 5 mili, tá? 5 miliamperes, que é a corrente que eu quero polarizar esse diodo aqui, e depois esses dois diodos aqui também vão polarizar com 5 mili, tá? Então, é o seguinte, pessoal, aqui ó, nós temos o seguinte, aqui a corrente de polarização, ela vai ser quem? Aqui, na verdade, tem que tomar um cuidado, pessoal, que tem dois grupos de diodo, tem esse diodo aqui ó, e esse diodo aqui. Ó. Então, essa corrente aqui de baixo, pessoal, ela tem que ficar, geralmente a gente coloca de forma que os dois sejam iguais, né? Tanto essa corrente aqui quanto essa aqui, tá? Por quê? Porque daí eles vão ter a mesma queda de tensão e todo mundo trabalha com a mesma queda de tensão, tá? Então, 5 miliamperes, pessoal, nesse diodo da fonte recorrente, vai produzir aqui ó, uma queda de tensão de 0,65, tá? Foi o que eu busquei aqui no datasheet. Então, isso aqui vai dar 0,65, vai dar por aqui, ó, mais ou menos, ó, tá? Mais ou menos por aqui. Então, vai estar entre 1 e o 10 aqui, mas um pouquinho mais para baixo. Então, em torno de uns 5 miliamperes, tá? Uma
temperatura aqui de uns... na verdade, na simulação ele usa, se não me engano, acho que é 25 graus. Tá? 25 graus seria por aqui, ó, tá? Com 0,65, então vai dar mais ou menos uns 5 miliamperes, tá? Então a corrente de polarização aqui, pessoal, ela é a corrente do diodo, que vai vir aqui para baixo, ó, desse diodo aqui de baixo, e vai vir 5 mili para deixar ele ligado. E aqui, ó, na base tem 10 miliamperes para conseguir acionar totalmente esse transistor aqui, ó, quando ele está no pico da corrente de saída, tá? Isso aqui é tudo para o pico, né? A gente tem que dimensionar para o pior caso, que é quando a fonte de corrente tem que fornecer a máxima corrente, que vai ser no pico da forma de onda. Quando aqui na saída a gente estiver sintetizando aqui, ó, o pico da corrente, né, desse cara aqui. Isso aqui é a corrente do coletor do transistor de cima. Então aqui é o pico. Esse cara tem que conseguir fornecer a corrente do pico da base, tá? Então no pico vai consumir 10 mili. E a fonte de corrente também tem que fornecer os 10 mili para cá e 5 mili para manter os diodos ligados, tá? Então 5 mili mais aquele 10 mili, pessoal, vai dar uma corrente de polarização aqui de 15 mili. Tá? Então nós temos que projetar essa fonte de corrente para 15 mili, beleza? Então a gente faz aquela análise aqui dentro, né? Aqui eu vou considerar as tensões dos diodos e a tensão da base emissora, aqui o emissor base, que para nós é igual. Então vai dar 2 vezes a tensão do diodo, né? Menos a queda da base do transistor, uma menos a outra dividido pelo resistor RI aqui, tá? Então essa corrente aqui, ó, que é a corrente de polarização, é aproximadamente essa aqui. Tá? Porque a corrente da base aqui ela é muito pequena, tá? Ela é 300 vezes menor do que essa aqui, né? Por causa que o beta é 300. Então, 300 vezes menor que 10 mili, isso aqui daria uma corrente muito pequenininha aqui na base que a gente desconsidera. Para análise é mais fácil, tá? Então, isolando o RI nessa equação aqui, ó, 2 vezes 0,65 e uma queda da base aqui de 0,8, tá? Vai dar um resistor de 33 ohms. Tá? Então, aqui tem 33 ohms nesse resistor aqui. E temos que escolher também um resistor aqui, ó. Que é o resistor de polarização dos diodos da fonte de corrente. Então, mesma coisa, né? O projeto de uma resistência é a queda de tensão sobre ele dividido pela corrente que passa por ele. Então, a tensão aqui, ó, pessoal, em relação à Terra, ela é VCC menos a queda de 2 diodos, né? VC menos 2VD. E a corrente do diodo, nós queremos que seja 5 mili. Então, substituindo ali, pessoal, vai dar um resistor lá de 4K, tá? Na simulação acho que eu usei um valor até um pouquinho menor, depois eu vou mostrar. Depois temos que fazer o projeto do acionador, que é essa parte de baixo aqui, né? Então vamos lá. Esse projeto, pessoal, ele é feito então baseado naquelas equações lá do classe A, tá? Que a gente viu lá numa das primeiras aulas. A gente viu que o resistor R2, por exemplo, ele é dado por... Ele tem que ser menor do que beta RE sobre 10. Tá? Tem uma resistência pequena aqui para que aconteça uma estabilidade da polarização. Tá? Então essa equação aqui já é meio dada. E o R1, pessoal, ele é projetado através da queda de tensão sobre ele dividido pela corrente. Então a queda de tensão aqui é VCC sobre 2, né? Porque ele está pegando a tensão aqui no meio. A gente sempre projeta que aqui no meio tem a VCC sobre 2. E nesse ponto aqui, ó, ele é VR2, que é a tensão sobre R2, dividido pela corrente, que é a corrente que desce aqui mais a corrente da base. Tá? A corrente que desce aqui, ó, é a tensão do VR2 sobre R2. E essa corrente aqui, ó, é a corrente da base, que é a corrente de polarização dividido pelo beta I. Tá? Beta I aqui. Tá? Então, essas aqui são as equações. Tá? Só que daí, para fazer esse projeto aqui, pessoal, nós precisamos saber o RE. Tá? A corrente de polarização nós temos. Tá? Só que nós não sabemos quanto que é a corrente de... nós não sabemos quanto que é o RE. Tá? Então, como é que a gente faz para fazer isso? A gente precisa saber o valor do RE. Então, esse RE, ele é ele que vai ajudar a selecionar qual que vai ser o ganho dessa configuração aqui. Tá? Que daí nós temos que ver na análise CA. Tá? Então, análise CA. Então, a gente pega esse amplificador aqui, ó, e coloca ele, troca os transistores pelo modelo CA e chega nesse modelo aqui, como a gente viu na aula. Tá? Aqui eu não vou deduzir as equações de novo, pessoal, mas as equações, ó, a equação da tensão de saída, ela é essa aqui, ó. Ela é VO igual a tensão da entrada, vai aparecer o negativo aqui, né, porque esse transistor aqui ele inverte a tensão. O push-pull em si não é ganho inversor, mas essa etapa aqui, ó, do acionador acaba invertendo o ganho, então ele fica negativo.
tá? Vezes beta O mais 1, vezes R1 dividido por RE, e aqui um divisorzinho de tensão do RL com R1, tá? E a equação da tensão de entrada, ó, essa tensão de saída ela depende do VI, né? Que é a tensão aqui. E esse VI depende do divisor de tensão aqui na entrada, que é o RS, né? Que é a impedância da fonte, vezes o ZI, dividido por RS mais ZI. Então, isso aqui vai dar o ZI, que vai ser colocado aqui dentro, tá? Desse VI. Então, o que eu faço? Eu pego essa equação aqui ó, e jogo dentro daquela, tá? E para formar essa outra equação aqui, ó, tá? O que é essa equação, pessoal? Então, como essa equação aqui ó, veio aqui para dentro, ficou um VS aqui. Ó, e daí eu passo esse VS dividindo para o outro lado. Então, vai ficar dividindo aqui. Ó, tá? Aqui está aqui, ó, VO dividido por VS. VO dividido por VS é essa tensão aqui ó, dividido por essa. Tá? Desculpa, ao contrário, né? Essa aqui dividido por aquela. Então, lá no exercício foi dado que essa tensão de saída tem que ser 8 vezes maior que essa. Tá? Que é justamente isso aqui. Ó, tensão de saída dividido pela tensão da fonte. Que é o ganho de tensão com carga. Tá? Quando eu falo, tensão de saída tem que ser 8 vezes maior que a entrada, quer dizer que ele tem que amplificar 8 vezes. Então, é esse ganho aqui. Ó. Então, esse ganho aqui tem que ser igual a 8, que é o AV, tá? Que é dado por essa equação aqui. Beleza? Então, nós temos que projetar todos os parâmetros desse cara aqui ó, para que o resultado dê 8. Tá? Além disso, e olha a dificuldade que nós temos aqui, pessoal. Isso aqui é um problema muito difícil de resolver. Nós temos aqui um ZI que depende do R1, do RE e do R2, tá? E aqui tem RE, aqui tem R1, aqui tem o ZI. Então, toda essa equação aqui, ó, pessoal, tem que ser jogada aqui dentro, tá? E além disso, aqui, o que é o R2? O R2 tem que satisfazer essa equação aqui, ó, e o R1 tem que satisfazer essa equação aqui. Então, olha a dificuldade que nós temos. Vai ficar uma equação gigante para resolver, tá? Daí aqui, para simplificar, eu separei em dois casos, tá? Vamos lá, primeiro caso. Primeiro caso, nós teríamos se o RS fosse igual a zero, tá? Então, para não fazer dois exemplos diferentes aqui, eu fiz dois exemplos num só. Então, para fazer assim na mão, digamos, no braço, um RS igual a zero não é difícil de fazer, tá? Então, nas listas de exercício lá, provavelmente vai cair com RS igual a zero, tá? Como é que a gente resolve, então, com RS igual a zero? Então, caso particular, então, se o RS for igual a zero, o que acontece? Se o RS igual a zero, esse cara aqui é zero, então ele some daqui. Então, aqui vai ficar ZI sobre ZI. Então, vai acabar cortando esse ZI. Então, olha, toda aquela equação do ZI já não vai mais precisar aparecer aqui dentro. Tá? Então, isso aí já simplifica muito a nossa análise. Tá? Então, fazendo isso aqui, pessoal, dentro dessa parcela aqui, como RS igual a zero, vai cancelar aqui, ó, e tudo isso aqui vai dar um ganho unitário. Tá? Além disso, para simplificar mais ainda, esse R1 aqui, pessoal, ele é muito maior que o RL. Tá? Então, ele vai dar sempre na ordem de tipo uns 10K, por exemplo. E o RL é um valor baixinho, tipo 8 ohms nesse caso aqui. Então, 10K mais 8 vai dar aproximadamente 10K. Então, como o R1 é muito maior que RL, a gente pode tirar esse RL daqui, tá? Então, aqui vai ficar R1 vezes RL sobre R1. Então, eu posso pegar e cancelar esse R1 com esse R1, tá? Por que eu fiz isso, pessoal? Porque esse R1 é uma equação gigante lá que depende de várias coisas que a gente ainda não sabe. Então, se essa equação aqui não tivesse R1, tá? Eu simplifiquei para ficar mais simples. Simplifiquei para ficar mais simples a gente resolver, tá? Ficou redundante. Mas com essa equação aqui, pessoal, olha aqui, ó, o RL nós temos, o ganho de tensão nós temos, só falta achar o RE. Então daqui fica muito mais simples, tá? Sendo que essa simplificação aqui não vai causar uma diferença muito grande lá na saída, tá? Então daqui eu posso isolar o RE, tá? Então o ganho de tensão aqui que a gente viu é 8, né? Por que é 8? Porque a tensão de saída é 8, eu quero 8 volts de pico, a tensão de entrada é 1 volt. Então, isso aqui vai cortar esse 8 com aquele 8 lá, vai dar 101. Tá? Então, o RE é 101, é bem tranquilo. Né? O R1, pessoal, nós temos então que substituir nessa equação aqui. Ó, tá? Então, é VC sobre 2 menos VBE mais RE vezes a corrente de polarização, tudo nós temos. Só não temos o R2. Tá? Então, esse R2 aqui nós não temos ainda. Só que lá na equação do R2, ó, ela só depende de quem? Do RE. Então, se a gente pegar aquele cara lá e substituir aqui dentro, vai dar que o resistor R2 tem que ser 3.03K. Tá? Agora a gente pode substituir aqui ó, e vai dar um resistor R1 de 12.5K.
Tá? Então, essa análise que a gente fez, a simplificação aqui, ó, 12.5K é muito maior que R1. Então, não tem problema. Tá? Depois eu ainda calculei o ZI aqui só para mostrar. Tá? Mas moral da história, pessoal, se o RS for igual a zero, nossa, isso aqui simplifica muito. Aí a gente vai vamos pegar e vamos simular isso aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, já montei o circuito aqui, não vou mostrar a montagem para vocês, já vou mostrar ele montado. Então nós temos aqui, ó, o resistor, o transistor de saída é o tipo 3132, né, o par complementar, eu coloquei um ganho dele de 100, ó, nem foi dado lá no exercício. E os transistores de entrada aqui, ó, esse PNP aqui eu botei um 558 e o NPN eu botei um 547, tá? Esses dois caras eu botei com ganho de 300, tá? Os resistores aqui é 4K, como foi calculado, o resistor aqui ó, o RI é 33, e aqui o R1, né, tá os nomes trocados aqui, mas o resistor R1 é esse aqui, ó, é 12.5K, aqui seria o resistor R2, 3.03K, e o RS aqui é igual a zero, tá? E aqui, ó, pessoal, nós temos uma tensão aqui de 1 volt de entrada, beleza? Então vamos simular esse cara aí. Eu vou colocar assim vertical, né, que fica mais fácil de visualizar. Vou colocar até mais uns plot planes aqui para a gente conseguir visualizar. Aqui eu vou tirar o zoom, que daí ele focaliza bem. E aqui então vamos colocar a tensão de entrada, é 1 volt, e aqui ó, a tensão de saída. Então olha, a tensão de saída lá, ela está, vamos colocar esse cara aqui, ó. A tensão de saída ela deu então 7.78, tá? Dado todas as simplificações que a gente fez, 7.78 tá muito bom, tá? Quer dizer que ele tá dando muito próximo à tensão de saída, beleza? Que mais que eu posso colocar aqui? Vamos colocar mais um plot plane aqui, vamos mostrar as correntes dos resistores aqui, né? Que são as correntes desse emissor e desse emissor aqui. Então vocês vão ver que eles estão quase chegando em 1 ampere, que tinha que ser a corrente de pico. E aqui, ó, o cruzamento, pessoal, tá bem pequenininho, tá? Mas não tá distorcendo a tensão de saída, isso que importa, tá? Olha a tensão de saída aqui, ó, não tem problema de cruzamento, tá? Opa, não é aqui, é nessa aqui, né? Então, não tem problema de cruzamento de tensão aqui, então ele tá bem linear, não tá distorcendo, tá? Beleza? Vamos colocar aqui, nesse gráfico aqui, ó, vamos colocar o seguinte, vamos colocar a corrente desse diodo aqui, por exemplo. Então, olha aqui, pessoal, a corrente e vamos colocar também a corrente aqui, o que é aproximadamente a corrente de polarização, tá? Então, olha a corrente de polarização, ficou em torno de uns 15 mili, tá? Que é aquele azul que está lá, ó, que é esse R7 aqui, tá? Vocês vão ver que ela está 4.889, tá? Então, está aproximadamente 15 mili. E vamos colocar também a corrente da base aqui, ó, tá? Então, olha a corrente da base. Nessa primeira etapa, então, ele está... a corrente da base, é nessa etapa aqui, ó, que ele vai, e R4 é esse de cima, né? Então, é nesse, quando o vermelho está em alto aqui, que ele está acionando o transistor de cima. Então, é quando a corrente da base aumenta, tá? Então, quando a corrente da base aumenta, ele pega e diminui a corrente lá do diodo de cima, né? Por quê? Porque mais corrente está indo para a base, tá? E menos corrente está indo para o diodo, tá? Então, a corrente de pico da base, que nem a gente tinha calculado, ó, ela tinha que chegar até aproximadamente uns 10 mili, tá chegando em 9.64, né? Tá razoavelmente bem, tá? E a corrente do diodo, que é essa aqui, ó, nesse pico, quando ela tá no pico, ela tá dando, então, os 5 mili que a gente projetou, 5.19. Então, mesmo, qual que é o pior caso? Quando eu tô no pico da forma de onda aqui, ó, eu tenho meus 10 mili sendo fornecido pro... 10 mili sendo fornecido para a base e os meus 5 mili sendo fornecido para para esse diodo aqui, tá? Vamos colocar nesse aqui, ó, as correntes nesse diodo aqui, ó. Então aqui também está aproximadamente 5 mili, tá? Ficou um pouquinho mais nessa aqui até, tá? Mas ele está em torno de 6 mili nesse diodo aqui que nós tínhamos projetado para 5, mas tá, beleza. Então mesmo a tensão nesse ponto aqui, ó, variando, ó, vamos colocar nesse ponto aqui, ó, a tensão aqui, esse ponto aqui, pessoal, é a saída da fonte recorrente. Vocês olham aqui que essa tensão ali está variando bastante, né? Só que olha a corrente, eu vou colocar a corrente aqui, ó. Como eu estou pegando aqui no coletor de um PNP, ele vai ficar negativo, então eu vou pegar e vou trocar o sinal dela aqui, ó. Ao menos aqui, tá? Então olha que mesmo variando a tensão nesse ponto aqui, ele consegue ficar empurrando quase 15 mA, como a gente tinha projetado, que é esse cara aqui, ó, tá? De 14.84. Então é uma fonte de corrente boa, né? Ela está injetando corrente mesmo tendo a tensão nesse ponto aqui variando. Isso é a definição de uma fonte de corrente, tá?
E aqui nós temos, vamos colocar nessa parte de baixo aqui, por exemplo, a corrente no coletor, desse cara aqui. Então ela vai oscilar em torno dos 15 mili, que é a corrente da depolarização, tá? Então esse cara aqui ele vai drenar mais corrente ou menos corrente. A diferença de corrente entre o que está sendo injetado lá em cima e o que está entrando aqui é a corrente que vai para a base, tá? Que é o que aciona esses transistores aqui. Vamos voltar então e mostrar agora com um projeto considerando um R diferente de zero. Então agora, pessoal, vamos continuar o projeto, só que agora considerando um RS diferente de zero, tá? Um RS de 100 como foi dado lá no exercício, tá? Agora fica bem mais complicado de fazer. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que resolver essas 4 equações aqui, pessoal. A equação do ganho de tensão, a equação do R2, a equação do R1 e a da impedância de entrada que entra aqui, ó, tá? Nós temos que resolver essas 4 equações aqui simultaneamente, tá? Então agora, como o RS ele não é mais zero, eu tenho que considerar o ZI. Ele não é mais eliminado aqui como acontecia antes quando o RS é igual a zero. Então agora nós temos que tentar resolver tudo isso aí simultaneamente. Então é muito difícil fazer isso aqui no braço, pessoal, é muito difícil. Então o que eu recomendo é usar algum software de solução de equações não lineares, tá? Porque isso aqui forma um sistema de equações não lineares, tá? Quais são as maneiras, quais são os softwares disponíveis que a gente pode fazer isso? Pode ser utilizando o MATCAD, que é um software que eu vou mostrar agora. O MATLAB também faz isso, ou o Matemática, que é um software específico, né, que o pessoal da matemática usa. Então, tem que ser resolvido isso aí numericamente, tá? Tem que ser através de um software. Fazer isso aqui no braço é muito complicado de fazer, tá? Então, aqui eu já coloquei o resultado, tá? Mas eu vou mostrar no software como é que é feito isso. Então, pessoal, esse aqui é o software, tá? O MATCAD, tá? Então, o que é o MATCAD, pessoal? O MATCAD é como se fosse um Excel, tá? Ele faz basicamente o que o Excel faz, só que ele não tem as células. Então, qualquer ponto aqui, ó, onde eu clicar, pode virar um lugar para eu colocar uma variável. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, A igual a 5, por exemplo, tá? Esse A agora passou a ser uma variável onde é definido o valor 5. Agora, se eu chamar essa variável aqui, ó, e dar um igual, ela vira 5, tá? Então aqui tem uma diferença nos iguais, ó, esse igual aqui como é 2 pontos igual, eu estou atribuindo um número para essa variável. Quando eu dou simplesmente A igual, ele só pressiona igual, ele já vai mostrar o valor daquela variável, tá? Se eu pegar e vir aqui, ó, variável B, e daí aqui é shift ponto e vírgula, tá? Que daí é esse igual aqui. Esse igual aqui, esse B é igual a 8, por exemplo. Veja que esse A aqui ficou verde, esse B aqui não. Quer dizer que o A ele já tinha um valor antes. É uma definição do MATCAD. Então, se eu chamar aqui A mais B e dar um igual, ele vai fazer o resultado. Então, qualquer coisa aqui pode virar uma variável. É só eu definir. Tá? Então, se eu estou digitando aqui, por exemplo, tensão igual a alguma coisa, essa variável aqui não existe ainda. Então, ela ficou 2 pontos igual. Tá? Agora, se eu estou escrevendo isso aqui e agora dou um espaço, ele virou um texto, tá? E daí eu escrevo um texto aqui, ó. E daí eu uso, ó, horas texto, horas variáveis para fazer um projeto aqui. Ó. Então aqui eu dou meus dados, ó. Dados da fonte, por exemplo. Daí eu separo ela, tá? Uma linha eu separo da outra num Ctrl Enter, tá? Colocando essas barrinhas aqui para mim selecionar, para mim separar um pouquinho os dados, mas não há necessidade. Então aqui estão os dados, ó. A fonte é 100 ohms, né? A tensão de pico é 1, frequência mínima é 1000. Todos os dados lá que foram dados. Aqui o beta, beta O, beta I, tá? Todos os dados, tá? Então aqui eu começo a fazer o projeto. Ó, a corrente de pico, a tensão de saída sobre o RL. Aqui já me dá minha corrente aqui na saída, o meu RO. E qual que é a vantagem de fazer tudo isso aqui, pessoal? Se eu quiser trocar uma variável aqui, por exemplo, se eu quiser trocar o beta, tá? Vamos ver um beta, aqui tem um beta O, né? Vamos trocar o beta O. Se eu botar aqui 200, tá? Ele já vai calcular em todo o projeto. Então ele já refaz todo o projeto de uma vez só. Eu não preciso ficar toda vez pegando a calculadora e fazendo todos os cálculos. Então isso aqui, quando eu for dar um trabalho para vocês, eu quero que vocês usem um software desse tipo aqui. Tá? Esse MATCAD aqui é bem fácil de encontrar. Esse é o MATCAD 14. Tá? Então se vocês virem aqui, ó, é o MATCAD 14. Se vocês procurarem aí nos torrents aí, você coloca MATCAD 14 e é bem fácil de baixar. Tá? Esse vai ser esse mesmo crack aqui, tá? Vai ser esse mesmo crack aí, mas vai baixar junto lá provavelmente, tá? Então aqui está o projeto, ó, a corrente de polarização é 15 mili, tá? Como é que eu coloco esse mili? Eu dou um clique duplo aqui e coloco como engineering, 3 casas depois da vírgula. Aqui está o meu ganho de tensão, o projeto. Aqui eu fiz o projeto, deu 21, e daí embaixo aqui eu vim aqui e coloquei um valor de 25, eu forcei um valor 25, tá? E aqui está todo o projeto, tá?
E aqui, ó, pessoal, o que acontece? Nós temos que resolver aquelas equações. Então eu peguei e coloquei as equações aqui, ó, tá? Então, como é que eu faço para resolver as equações? Eu coloco assim, ó, eu tenho que dar uma condição inicial para os valores, eu estou procurando RE. Então eu tenho que dar um chute aqui, ó, chutar um RE inicial para ele, que ele vai, a partir disso ele vai procurar um RE verdadeiro. Eu escrevo given, só escrever given em qualquer lugar da tela aí, e abaixo disso eu pego e coloco as equações que eu quero resolver. Então eu tenho que colocar as equações, por exemplo, se aqui é o AV, que é 8, né, que eu defini lá em cima como 8. Aqui está aquela equação, e quando eu tenho igualdade aqui dentro, esse igual aqui, pessoal, tem que ser um igual diferente, tá? Um igual diferente é boa. Eu venho aqui, ó, aqui, nesse cara aqui, ó, nesse menu aqui, o que é o menu booleano. E esse igual que tá ali, ó, pessoal, é o igual booleano, tá? Que é o atalho é contra o igual, tá? Então aqui, ó, eu posso clicar aqui e dar um deletar ali, ó, daí ele vai ficar aquele quadradinho, pessoal, para vocês colocar o novo variável, dou um contra o igual, ele coloca aquele igual de booleano. Quer dizer que as equações não são igual numericamente, são iguais booleanos. Eu botei a equação do AV aqui, ó, e botei a do R1, tá, pessoal? Onde tem... inclusive aqui tá errado, tem uma coisa. Aqui, ó. Tá. Então, assim, ó, no lugar... Aqui tá o R1, pessoal. Onde tinha um R2 aqui, pessoal, eu coloco a equação do beta RE sobre 10, que é a equação do R2, tá? Então, tudo onde tem R2, eu coloco... substituo beta vezes RE, beta I vezes RE, que é a equação do R2, né? Se vocês olharem lá no outro slide. E onde tem R1 eu deixo, tá? E daí eu escrevo uma equação do R1, ok? E na equação do AV, lembra que tinha um ZI, pessoal? Tá? O ZI é esse termo aqui, ó, tá? Ó, é ZI mais RS. Então, todo onde tinha o ZI, pessoal, eu substituí a equação aqui. Então, no final das contas, virou só duas equações, tá? Virou só duas equações. E daí eu venho aqui e dou um find, ó, find, encontre o RE e o R1. E aqui eu substituo eles, tá? Então, ele me deu ali que o meu RE é 89 e o meu R1 é 12.228K, né? Porque eu coloquei aqui como sendo 3K depois da vírgula K, tá? Então, ele já calculou o RE e o R1, depois eu calculo o R2 aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, na verdade. Eu só dei um Ctrl C aqui, eu posso colar onde eu quiser aqui, ó, e eu colei aqui e atribuí ao R2. Como eu já tinha chutado um valor inicial para o R2, para ele começar o cálculo, na verdade aqui não precisa também, tá? Então aqui, pessoal, ele vai calcular o RE. Ele não calculou aqui porque às vezes uma ticada dá umas loucuragens nele aqui, ele não calcula, tem que vir aqui em Evaluate, Symbolic, às vezes ele não calcula aqui, mas daqui a pouco ele funciona, tá? O ZI, pessoal, é esse cara aqui, ó, que a gente já substituiu aqui, ó, tá? Aqui tá o ZI, tá? Que é 1 dividido por R1, aqui, ó, todos os cálculos vocês vão ver lá no slide, tá? Então daqui eu já faço o cálculo, o ZO tá aqui, ó, e aqui eu vou conferir, né? Eu vou ver se o meu AV deu exatamente aquilo. Então aqui eu coloco toda aquela equação que nem tem lá no slide e deu exatamente 8, tá? E o ganho sem carga é 13.000, aqui tem um negativo na frente, inclusive, tá? E ele calcula. Então não precisa ficar refazendo todos os cálculos toda vez, tá? Aqui o cálculo dos capacitores, tá? Tudo igual. E aqui, ó, eu fiz o projeto sem, com RS igual a 0, tá? Então aqui eu só atribuí RS igual a 0 e coloquei aquelas mesmas equações que estavam lá no slide e já me deu todo o cálculo aqui que eu já coloquei lá na simulação e mostrei para vocês, tá? Então esse software aqui é muito bom para fazer projeto. E ainda mais quando eu preciso pegar e resolver um sistema de equações, assim. Então, ele é muito bom, muito bom. Tá? Isso aqui eu vou mostrar provavelmente novamente quando for a hora de fazer algum trabalho aí, tá? Então, pessoal, aqui já está o resultado, né, que eu fiz ali no software. Já está praticamente feito o projeto, tá? Ele vai resolver as equações e já vai nos dar os valores aqui para a gente usar direto na simulação, beleza? Antes de seguir, eu vou fazer o projeto dos capacitores aqui, depois eu mostro a simulação. Então, o projeto dos capacitores, que nem eu já tinha comentado, né? Eu estou fazendo o projeto aqui considerando o RS igual a 100, né? Então, na hora de fazer o projeto aqui, vai aparecer o RS. Lembrando que no capacitor de entrada, então, é a mesma coisa que a gente já fazia, né? A gente pega a reatância do capacitor, ela tem que ser 10 vezes menor em relação à impedância série paralela que tiver com ele, na menor frequência. Então, RS mais o ZI, né? Do circuito aqui da entrada, né? RS mais ZI. Divide por 10, a reatância tem que ser menor que isso, tá? Então, isola o capacitor, vai dar... O capacitor tem que ser maior que 10 sobre
2π vezes a soma do que tiver em série aqui, que é o RS mais o ZI. Então, substituindo os valores aqui, vai dar um capacitor de 1.73 micro. Tá? Então, tem que ser um capacitor maior que isso. Vai colocar um capacitor de 1.8 micro, 2.2 micro, algo nesse gênero aí. Tá? Depois, temos que fazer o projeto da saída, né? Lembrando que o capacitor da saída tem aquela questão, né? Como o ZO ele é muito grande, tá? Ele é muito grande e a tensão aqui é muito grande, fica complicado a gente usar o ZO aqui, ó, né? Como se fosse nesse projeto aqui. Então a gente usa somente o RL, tá? Usando só o RL aqui vai dar uma diferença muito pequena, fica melhor. Se colocar o ZO aqui, vai dar um capacitor na ordem de nano, tá? E deveria ser um capacitor na ordem de micro, tá? Então vai dar muito diferente. Então fazendo somente com RL, pessoal, com RL é 8, né, vai dar um capacitor de 198 micro, tá? Que está mais ou menos em linha com o que a gente já vinha usando nos outros amplificadores push-pull. Tá? Então aqui vai usar um de 200 micro, 220 micro, alguma coisa nesse gênero aí, tá? Então, pessoal, aqui só para confirmar o resultado, nós temos o modelo equivalente e os valores que a gente já calculou. A tensão de pico de entrada é 1 volt, a tensão de pico de saída é 8 volts. O ZO é 12.23K, a impedância de entrada é 817 ohms, tá? A resistência é 8 ohms. E aqui o ganho de tensão sem carga, tá? Substituindo os valores aqui vai dar 13.73 kg, ou seja, 13.000 é o ganho de tensão, tá? Então o ganho de tensão é bem elevado, só que em compensação a impedância de saída é muito elevada. Então, quando eu fizer esse divisor de tensão aqui, ó, apesar de aqui ó, eu ter 13.000 volts, tá? 13 kV aqui eu vou ter 12K, tá? De impedância. Tá? Quando eu fizer a tensão de saída nesse ponto aqui, ó, que é 12K com esse 8 aqui, ó, vai dar uma tensão de 8 volts na saída. Tá? Então, acaba que esse efeito aqui, como eu já comentei, meio que se anula. Por isso que esse capacitor aqui tem que ser calculado em função do RL, não do ZO. Beleza? Então, aqui nós temos, só para confirmar, nós temos que o VI, pessoal, que é essa tensão aqui, ó, ela é a tensão de entrada vezes o divisor de tensão da entrada. Tá? E a tensão de saída é, então, o ganho de tensão de malha aberta, que é esse cara aqui, vezes o VI, que é a saída desse cara aqui. Substituindo aqui dentro, vai ficar, então, o VS, que é 1 volt, né, vezes seno de 2π vezes 1000, vezes o ganho aqui, que é 13.000. Aqui está o divisor da entrada e aqui está o divisor de saída. Então, se a gente vir aqui, pessoal, e substituir os valores, né, nós vamos ter aqui ó, o VS é quando? É 1 vezes o seno, né? O ganho de tensão é menos 13.000. Substitui todos os valores aqui, pessoal, vocês vão ver que vai dar uma tensão de saída de menos 7.998, tá? Muito próximo do que a gente está procurando, tá? Que é 8. Então, negativo, né? Porque esse cara aqui é inversor, tá? Então, quando eu falo amplificou 8 vezes, não me importa se inverteu ou não inverteu, tá? Daí podemos calcular a tensão quiescente aqui nesse ponto aqui, que é a metade da alimentação, mais essa tensão aqui, tá? Só para mostrar, beleza? Então, vou mostrar esse cara aqui agora na simulação. Então, pessoal, aqui está o nosso amplificador. Tá aqui os valores, né? O R1 que a gente colocou em cima aqui é 12.228K, embaixo 2.698K. Beleza? O que mais que nós temos aqui? E o nosso RE, que é esse cara aqui, 89.93. E agora nós temos uma resistência RS aqui de 100, tá? Então vamos botar para rodar esse cara aqui. Depois que rodou aqui, eu gosto de pegar, coloco uma variável aqui, por exemplo, eu gosto de colocar ela como vertical, assim, que a gente consegue ver mais área de gráfico, né? Coloca aqui, eu tiro o zoom, beleza? Então aqui nós temos a nossa tensão de saída, pessoal. Opa! Nós temos a nossa tensão de saída que está aqui, ó. Está lá em torno de 7.77. Antes tinha dado, acho que 7.76. Então está bem próximo dos nossos 8 aí. Se a gente quisesse aqui, pessoal, aumentar um pouquinho essa tensão aqui, ó, a forma mais fácil é a gente pegar e diminuir esse resistor aqui debaixo. Tá? Eu vou diminuir aqui só para chegar mais perto dos 8 ali. Então, se a gente estivesse fazendo um projeto na prática, pessoal, primeiro que esses valores seriam arredondados, tá? E segundo, a gente pode lá na prática pegar e fazer algum ajuste ali para a gente conseguir melhorar um pouquinho esse resultado aí. Tá uns 87 aqui, vamos ver para quanto é que vai. Então, tá lá, ó, pessoal, VO 8 volts cravado na parte de cima e 8,06 na parte de baixo. Vamos ver se não está tendo distorção nessa forma de onda aqui, pessoal. Tá? Vamos ver se não está tendo distorção. Vou vir aqui fazer FFT desse cara aqui, do VO, dar um OK. Fechei esse cara aqui, ó, e coloquei em linear aqui para ser mais fácil de ver.
Então vocês vão ver que aqui ainda isso aqui está em RMS, né? Posso pegar e multiplicar por 1,41, 42, né? Que é a raiz de 2. Então essa tensão aqui, ó, tá lá nos 8, né? O 8 é mais ou menos por aqui, né? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Então ele tá nos 8, beleza. Tá? Então só teria que fazer um ajustezinho naquele cara lá para ele chegar mais próximo. E os valores de harmônicas, né, pessoal? A primeira harmônica tá lá na ordem de 30 e poucos milivolts. Então tá distorcendo praticamente nada. Tá bem, o funcionamento tá bem bom. Tá? O resto aqui, as outras variáveis, pessoal, não vai mudar muito em relação ao que a gente tinha visto antes. Vamos só mostrar aqui as correntes nos transistores, né? Agora sim, está bem próximo de 1, tá? Aqui está tendo bem pouco cruzamento, né? Que isso é bom, né? O interessante é que tem uma menor quantidade de cruzamento sem distorcer. Então a forma de onda aqui não está distorcendo, está funcionando muito bem. Vamos adicionar mais um plot aqui. Vamos colocar, por exemplo, a corrente da base de novo aqui, ó. Então está chegando nos nossos 10 mili que a gente tinha projetado. Corrente desse diodo aqui e a corrente... Vou colocar essa corrente aqui, né, que é a corrente do IR7, que está lá em cima, né? Ela está sempre cravada em 14,88 mili, ela está lá em cima. Só nesse ponto aqui, né, que a soma desse aqui, que é 10 mais os 5, que vai dar aqueles 15 lá, que é o pior caso, né? Que é o ponto onde o IR4 está na máxima corrente, que é esse transistor de cima está na máxima corrente, tá? E no resto está tudo funcionando de acordo, tá? Aqui a corrente quiescente, né, que desce nesse transistor aqui, ela fica oscilando em torno de 15 mili, nunca desliga, né, nunca chega embaixo. Está funcionando tudo adequadamente. Beleza?